Meus irmãos, graça e paz. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pedir a Deus a sua bênção. Pastor Moacir, por favor, ora por nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos. Nós te bendizemos, nós te exaltamos. Nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua infinita compaixão. Senhor, nós somos gratos a Ti. Seja conosco, Senhor, nesta noite. Nos dê sabedoria dos altos céus, para falarmos a Tua palavra aos Teus filhos hoje. Ajuda-nos, ó Senhor. Tendes misericórdia de nós. Te adoramos por tudo. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Depois alguém só abre aí, por favor, o seu Face e entra na live para ver se o volume está bom, se está saindo certinho para mim, por favor, só para os irmãos de casa não ficarem sem fala. Só para ver se está certinho aí. Tá bom? Como vocês estão? Descansaram de mim? Descansaram, né? Sentiu falta? Mas tem que descansar, né, irmão Maria? Descansar um pouco. É isso. Estava na missão. Amém? Tá bom. Sejam bem-vindos. Mesmo os que estão chegando agora aí também, sejam bem-vindos. Depois a gente pega e apresenta melhor todos vocês aí. Tá bom? Se faltar... Se por acaso encher esses bancos aqui, depois vocês pegam e fazem o mesmo esquema com mais um banco de trás aí para a gente ficar só desse lado aqui, tá bom? Como vocês têm que visualizar aqui para vocês não ficarem com o pescoço muito virado, né? Tá bom aí? Dá para visualizar? Tranquilo? Tá bom? Então, palestra de hoje, verdadeira adoração ou verdadeiros adoradores, né? É a palestra de volta às aulas. Na segunda-feira que vem, a gente pega a matéria para valer mesmo. As apostilas já estão aqui comigo, já vou entregar para vocês. Aí segunda-feira a gente pega para valer, tá bom? Mas hoje, uma palestra de volta às aulas, vamos falar sobre adoração, falar sobre adoradores. É um tema bem prático, né? Não tem muita complicação de se entender, mas eu acredito que vamos aprender algumas coisas hoje sobre esse assunto tão importante que a gente vive no dia a dia, né? Tem muitas pessoas hoje que não puderam vir, por causa da campanha que normalmente se faz, né? De 12 meses... de 12 dias para 12 meses, né? Vamos falar um pouquinho também sobre essa questão, né? Não criticando no sentido negativo, mas acentuando, né? Falar um pouco sobre método. A adoração, ela passa por um método, não tem como a gente não fazer assim, né? Mas vamos ver o que de fato Deus precisa. Se Ele precisa disso daqui ou disso daqui, né? Dentro desse tema. É um tema bem prático. Vamos estar usando São João 4 para poder falar sobre esse assunto, né? E vamos pensar aí. Anotem, pega o caderninho aí, quem trouxe anote, tem muita coisa para aprender, tá? Tudo vai estar aqui. Tudo que você precisa saber vai estar aqui. Depois eu vou ver se eu transformo em PDF e coloco aí no grupo para vocês terem aí o assunto que a gente está tratando, tá? Mas já deixa a Bíblia aberta aí em São João 4, que é o que a gente vai usar, e anotem aquilo que vocês acharem que seja necessário anotar. Vamos para a introdução primeiramente. Vamos lá. O ato da adoração em si tem se dado de maneira muito automática nos dias atuais. Depois eu vou explicar o que eu quero dizer com essa questão de automática aqui, tá? A ponto de não darmos importância ao que é mais importante para Deus e para nós mesmos. Eu gostaria que vocês acentuassem. Para Deus e para nós mesmos, tá? Porque quando a gente age no automático, às vezes a gente nem percebe o que a gente está fazendo, né? Nós vamos tratar sobre a pessoa que adora e o que você apresenta como adoração, né? Quando a gente fala do automático aqui, a gente age no automático, às vezes a gente nem percebe se aquilo que nós estamos fazendo tem um proveito para nós mesmos. Então eu coloquei aqui a ponto de não darmos importância ao que é mais importante para Deus e para nós mesmos, porque aqui não é só Deus, né? Não é só Deus que está visualizado neste tema, é a gente também. Somos nós mesmos, tá? Tanto no ato de adorar e apresentar algo, como resultado que isso tem que causar em nós, tá? Então fica atento aí. No que diz respeito ao peso de verdade que existe neste ato em si, certo? Vamos analisar isso. Que peso de verdade existe neste ato em si? Será que de fato existe algum peso de verdade quando a gente age no automático? Quando a gente age sem perceber o que está fazendo? Você já percebeu que tem coisa que você faz na vida hoje que você nem percebe mais
que você nem se preocupa mais da maneira como você está fazendo? Entendeu? Tem coisa que você faz, por exemplo, teclado no computador. Tem gente que se acostuma tanto que já nem olha mais para o teclado. Que ele já digita no automático, ele não precisa mais olhar e prestar atenção. Então tem coisa que a gente faz na vida e não presta mais atenção como nós estamos fazendo. E é importante. A gente age no automático assim, né? Quem aqui, o seu carro é automático ou ainda você tem que trocar a marcha? E quem aqui estava acostumado com um carro que antes mudava a marcha e agora tem um carro automático e sente falta da marcha? Não é ou não é? Quem se acostumou, beleza, acostumou, nem procura mais a marcha, mas quem vai trocar de uma hora para outra, fica procurando lá. É porque é automático. O carro é automático, mas você está agindo no automático, procurando a marcha porque não precisa mais, e não precisa mais. Então, na fé, às vezes acontece isso também. Nós estamos vivendo cultos em que os cultos acontecem no automático. A gente nem presta mais atenção na maneira como a gente está fazendo. Então, tem que tomar cuidado. O ato em si, ele será importante e terá um peso de verdade se você perceber o que você está fazendo. Então toma cuidado. Tome cuidado, tá? A palavra da vez é fake. E a palavra fake quer dizer falso, né? Pois nunca se viu uma geração que tenha vivido de maneira tão falsa e mentirosa como nos dias atuais. E isso em todas as áreas. Todas as áreas. Tanto é verdade que a gente vive momentos em que a mentira virou verdade e a verdade virou mentira. A gente está vivendo isso, certo? Nada mais é o que parece ser. E infelizmente, essa situação desastrosa chegou também aos ambientes evangélicos, às nossas igrejas, às nossas vidas, onde o que vale é a parafernália do cerimonial e a formalidade do culto. E não o adorador propriamente dito. Parafernália aqui, que eu falo, é tudo que compõe o culto. Por exemplo, ele tem uma bateria, tem guitarra, tem o púlpito, tem a TV para poder visualizar, tem o microfone. Isso aqui é parafernália. Isso é que a gente chama de parafernália. Aquilo que compõe, que faz parte do ambiente da igreja para o culto acontecer, né? Se não tiver isso, o culto não acontece. Mas tem igrejas que não tem isso. O culto deixa de acontecer? Então, cuidado. Às vezes, as parafernálias faz mais diferença no culto do que às vezes o próprio culto em si. E tem gente que para ele não tem culto se não tiver a parafernália. Tem igrejas, eu já congreguei igreja que não tinha microfone. Já congreguei igreja que não tinha bateria, não tinha guitarra, nem púlpito tinha direito. Entendeu? E o culto deixava de acontecer? Não. Então, cuidado, que às vezes a parafernália que compõe o cerimonial do culto, às vezes é tão importante, que às vezes a gente presta mais atenção na parafernália do que no culto em si. Cuidado. Toma cuidado. É bem prático isso que nós estamos ensinando aqui, não tem muito segredo não. É bem prático. E a gente vive isso todo culto. Todo culto a gente vive essa realidade. Porque tem gente que já está agindo mesmo no automático, que para ele é isso e é isso, pronto. Acabou. Então, cuidado. Aí entra, e a formalidade. Formalidade é o quê? Essa questão, 3 hinos. Tem gente que é assim, bleiano é uma beleza essa parte, né? Se não tiver 3, o pastor cantou só 2 hinos. Está faltando um hino, o pastor não cantou outro. Porque tem que ser 3. Um para o Pai, outro para o Filho, outro para o Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai ficar triste, porque não teve um hino para ele. Já orou direto, não fez a leitura oficial. Não teve leitura oficial. Não orou depois que fez a leitura oficial. Isso seria o quê? A formalidade. Mas será que a formalidade tem mais peso do que o culto em si? Ou essa formalidade é o culto? É a formalidade que faz o culto? Tem lugar que não tem formalidade, você cultua em casa. Você adora a Deus em casa. Você vai numa casa para visitar alguém, às vezes você não se preocupa com nada disso, mas o culto acontece. Então cuidado, que às vezes as coisas que a gente usa para fazer com que o culto aconteça, às vezes está sendo mais importante do que o culto propriamente dito. E cuidado, porque isso pode atrapalhar a sua vida espiritual. Tá? Pode atrapalhar. O que de fato é verdadeiro ou falso em nosso meio, no que diz respeito à adoração?
Isso é só para você pensar. O que de fato é verdadeiro ou falso em nosso meio no que diz respeito à adoração? Porque tem muito teatro. Tem muita gente que está vivendo uma vida teatral. E a vida teatral, na vida teatral você apresenta ser uma coisa que você não é. O ator, o papel do ator é vestir-se de um personagem que não é ele. E tem muito crente vestido de um personagem que não é ele. Ele vem para a igreja, ele se veste daquele personagem, mas chega em casa e ele tira aquela capa. Ele copia a pregação do outro. É. Vai trazer para a igreja. Quando copia, ainda copia coisa boa, ainda vai. E quando copia o que é ruim? Sendo que ele tem que se encher de Deus. Sim. Ele trazer o que é O melhor é isso, meu marido. Mas às vezes, se a dele for pior do que a que ele está copiando, é melhor ele copiar mesmo. Porque ele tem ele não tem o que presta. Então quem não tem o que presta tem que copiar mesmo. Porque se for trazer o que ele tem, ninguém vai querer. Aí é falsificado. Não é questão de falsificado. Porque você não consegue pregar 100% igual ao outro. Agora, é perigoso, no que a senhora está falando, é perigoso você copiar os jargões. O que é os jargões? Os jargões é aquelas falas que só o outro diz. É um mistério, é isso. Fala pro teu irmão. Você começa a copiar demais, a sua identidade se perde. Viu? Aí, agora eu estou falando aqui de vida teatral, é vida falsa. É crente que não é crente e se mostra como crente. Obreiro que diz que é obreiro não é nada. É fake news. É isso mesmo. É isso mesmo. A senhora está entendendo. A senhora está entendendo, é isso mesmo. Entendeu? Vamos lá. Ó, tem bastante lugar aqui, tá, irmãos? Bastante lugar aqui também. Fica à vontade aí. Vamos lá. O que Deus realmente quer? Adorações que impressionam qualquer mestre de cerimônia, de tão impressionante e espetacular que são. É isso que Deus quer? Ó, tem lugar aqui também, viu, Gilmar? Tem aqui, ó. Tem aqui também, fica à vontade aí. Tem ali também, ó. Tá quebrado esse banco, então pega os outros aí. É que o manto foi tão grande que quebraram o banco, né? Então vamos lá, então de novo. O que Deus realmente quer? Adoradores que impressionam qualquer mestre de cerimônia? De tão impressionantes, espetaculares que são? Tem cultos, mano, tem cultos que de fato são espetaculares. Tem igrejas que de fato impressionam. Tem ambientes evangélicos que de fato são verdadeiras catedrais e impressionam. Não tem problema. Não tem problema que a igreja tenha um bom microfone, um bom púlpito, uma boa bateria, uma boa guitarra. Não tem problema. Não tem problema. Tem alguns mestres de cerimônias que participam de alguns eventos nossos que eles ficam impressionados. Ficam embevecidos, ficam com o queixo caído de tão lindo que é. E não é ruim. Não é ruim isso. Mas isso não quer dizer que o culto dependa dessas coisas que impressionam. Porque quanto mais espetacular a coisa é, mais disfarçada ela fica. Porque tem gente que só gosta de congregar em igreja espetacular, participar de culto espetacular, de ouvir mensagem espetacular, né? De igreja que tem guitarras espetaculares, baterias, e nem todas as igrejas vão ter isso. E quando você for para um lugar que não tiver isso? Você não vai conseguir cultuar e adorar a Deus ali? Não vai acontecer o culto? Se as cerimônias não forem espetaculares. Tem gente que vai dirigir o culto. Isso acontece, não é que deva ser regra. Não é que deva ser regra, mas tem obreiros que vai dirigir o culto que às vezes não sabe dirigir direito. De repente seja a primeira vez dele, segunda, ele não aprendeu essa questão de liturgia, de como dirigir um culto ou não. Pode acontecer. Mas só porque ele vai dirigir errado o culto não vai ser aceito, Deus não vai aceitar a adoração? Você vai ter que ficar criticando? Vai ter que ficar falando? Ou pessoas verdadeiras que de fato entendam e se coloquem como verdadeiros diante de Deus. Porque uma coisa é você ser verdadeiro, outra coisa é o seu culto ser verdadeiro. Porque o seu culto só será verdadeiro se você for verdadeiro. Porque se você for uma farsa, o seu culto será uma farsa. Se você for fake, se a sua vida for fake, o seu culto também será fake. E tem de monte por aí. Tem de monte. De novo, não estou aqui criticando no sentido negativo da palavra, mas sim no sentido positivo. Nós estamos vivendo de métodos engessados que às vezes dão certo. Mas quando o método não estiver dando mais certo,
A gente vai continuar insistindo nele? Cria outro. Não tem problema. Agora, tem que tomar cuidado, Vinícius, porque o método pode afetar o conteúdo. Eu falei nesse sentido. Nesse sentido. Entendeu? Cria outro. Agora, esse outro método que você for criar, fica à vontade, irmão, pode entrar. Se esse outro método que você for criar, se o método for ruim, tem lugar aqui na frente também, ó. Lugar aqui na frente. Se o seu método for ruim, você pode comprometer o conteúdo. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Tem métodos por aí, tem cerimônias ou métodos, algumas cerimônias por aqui, que atrapalham o culto. Você percebe que a cerimônia é linda, é maravilhosa, tudo é maravilhoso, mas você não sente a presença de Deus de jeito nenhum naquele ambiente. Você percebe que Deus já passou longe daquele lugar faz tempo. Por quê? Porque está faltando verdadeiros. Tem adoração, tem o cerimonial, mas está faltando o verdadeiro, pessoas verdadeiras que de fato sejam verdadeiras diante de Deus. Entendeu? Porque de novo, se a pessoa for fake, o culto também será fake. Se a pessoa vive uma vida teatral, o culto também vai ser teatral. Gente, nada contra os 12 dias de clamores para os 12 meses de vitória, nada contra. Mas até quando vai dar certo? Tem gente que de fato vai para os cultos na semana, vai para a escolinha dominical, vai no culto doutrina e participa dessas campanhas. Mas tem gente que só vai nessas campanhas. Tem gente que só vai nesses cultos espetaculares. Aqui, ó, o culto tem que ser espetacular para ele poder participar. Porque se for o culto de quinta-feira normal, ele não vai. Se for o culto de quarta-feira normal, ele não vai. Ele só vai nos cultos espetaculares, onde os jovens cantam, onde as irmãs cantam. Porque tem culto que às vezes não tem nem gente, não tem pessoa suficiente para o grupo cantar. Ah não, pastor, hoje a gente não vai cantar não porque tem pouca irmã. Ou seja, só existe louvor se tiver muita irmã. Ah não, pastor, hoje os jovens não vão cantar porque a maioria faltou. Só tem louvor se tiver muito jovem. E igreja que tem 10 pessoas? E lá no meio do mato, na Amazonas, que o culto acontece lá e às vezes a tribo que se reúne aí e cultua. Que não tem grupo de circo de oração, não tem grupo de mocidade nem nada. Nós estamos vivendo um momento em que os métodos e os cultos espetaculares são mais importantes do que as pessoas, do que você. Entendeu? Então cuidado. Cuidado, nada contra aí os 12 dias, os 6 dias, não nada contra. Eu prego nesses eventos também. Eu prego em festividade, minha cara está aí no cartaz, a gente prega também. Mas isso não quer dizer que a gente precisa se engessar nessa questão toda e que a coisa não possa acontecer de outra maneira. Se não tiver os 12 dias de clamor, não vai ter 12 meses de vitória. E tem gente que não quebra. Não posso quebrar a campanha, porque se eu quebrar, se faltar um dia dos 12, um mês vai ser uma derrota, um mês vai ser só tragédia. Quem disse isso para você? Quem foi que falou isso para você? Se você faltar um dia. Eu faço campanha na minha casa. Sozinha. Eu sozinha. Então. De manhã para acordar e de noite para dormir. Amém, glória a Deus aí. Sozinha. Não tem cerimonial, não tem um grupo de circo de oração, só tem ela. E o culto não acontece? Hã? Cuidado aí, hein? É só a introdução por enquanto, tá? Ou pessoas verdadeiras que de fato entendam e se coloquem como verdadeiros diante de Deus, independentemente em que locais possam estar, ou que ambiente essa adoração aconteça. O ambiente é esse daqui, é o local. Se não tiver aqui, se não for aqui, não acontece o culto. O ambiente importa? Será que a geografia importa? Será que o método importa? É isso que a gente vai ver nessa nossa palestra. Por enquanto foi só a introduçãozinha, tá? Vamos lá. Primeiro ponto. Uma vida de mentira com ares religiosos. Já comecei logo turbinado, né? Uma vida de mentira com ares religiosos. Tem isso? Isso aí tem por aí? Tem não, né? Ah, deve ser nas igrejas lá de São Paulo, né? De Jundiaí. Aqui não tem, por aqui não tem, né? Pessoas que vivem uma vida de mentira com ares religiosos. Não, só lá em Jerusalém. Só em Jerusalém, né? Na Terra Santa, né? Nós estamos falando de São João 4.
O texto que a gente está usando é São João 4. Aqui, citando Mateus, versículo 19, seria São João 4. Pode deixar a Bíblia aberta aí que a gente vai estar usando aí, tá? Vamos lá. Letra A do primeiro ponto. Como saber quem está vivendo uma vida de mentira? Como é que você sabe que alguém está vivendo uma vida de mentira? No culto você sabe? No culto aqui, na reunião, o senhor saberá se, porque o senhor é pastor, o senhor conhece seus membros. E se chegar gente lá que o senhor não conhece, para participar do culto? Só se Deus revelar. É ou não é? Mas nós somos muito tendenciosos, principalmente nas igrejas que respeitam muito pessoas de paletó e gravata, né? Que se chegar um peãozinho lá de paletó e gravata, você não conhece nem a eira nem a beira dele, mas se ele tiver de paletó e gravata, com uma bibliona de estudo na mão, você já julga logo, chegou o pregador. Ou chegou o obreiro, o pastor. E às vezes tem pastores que às vezes não se preocupam nem de pedir um documento ou credencial nem nada para saber, ou perguntar de onde a pessoa é. Mas só o aparato dele, só as vestimentas dele já é o suficiente para dizer quem ele é. Será que é assim? É a indumentária. Será que você sabe, só pelas vestimentas você sabe quem a pessoa é? Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado. Era um branquinho por fora, mas cheio de osso podre dentro. Se engrossar a voz então. Né? Se engrossar a voz então, né? E se levantar o dedinho de profeta então, misericórdia. A gente fala, é manto. É manto, manto. O mistério já está formado. Será? Será que dá para perceber quem vive uma vida de mentira e quem de fato é verdadeiro? Será? Vocês os conhecerão pelos seus frutos, Jesus disse. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Essa é a lógica? Ou figos de ervas daninhas? Essa é a lógica? Não, essa não é a lógica. Se a planta é aquela, é o fruto que ela foi determinada a nascer, nascerá. Se é mangueira, vai nascer manga. Se é abacateira, vai nascer abacate. Se é amoreira, vai nascer? Precisa desenhar? Precisa desenhar? Não. Acho que essa é a lógica. Mas tem erva daninha aí querendo dar figo. Tem aí espinheiro querendo dar uva. Não tem como. Se é espinheiro, uma hora ou outra ele vai te espetar. Se é erva daninha, uma hora ele vai querer abafar quem dá fruto. Porque o papel da erva daninha é matar quem dá fruto. É acabar com a planta verdadeira. Fala. Pode? Vamos lá, fica, é aula, é aula. Mas o interessante é o quê? Às vezes até se mostrar que de fato não vai dar o fruto, às vezes ele engana, né? Isso que é o que acaba matando. É. E parece que vai ter fruto, né? Aí entra, opa, se for uma vida de mentira, com ares religiosos, os ares religiosos não vão enganar quem de fato tem discernimento. Mas aí, por que eu coloquei ares religiosos? Porque cerimônia é ar religioso. Esse ambiente, a gente entra daquela porta para cá, a gente já enruga a testa. A gente já chega fazendo, só falta fazer o sinal da cruz. Se for no púlpito, então, misericórdia, tem que ajoelhar antes de subir, porque ali é sacrossanto. Ali só entra, só sobe só quem tiver mesmo. Será que é assim? Será que o ambiente vai me tornar mais santo do que de fato eu sou? Se eu vim de casa brigado com meu filho, com a minha esposa, aqui será o lugar onde eu tenho que me consertar? Ou tenho que consertar em casa com a minha esposa, com meu filho, antes de vir para cá? Não adianta você pode fazer o sinal da cruz 10 vezes. Não vai mudar nada. Mas não, nós somos treinados que guardam o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Lá é para Jerusalém, o templo onde de fato tinha elementos sagrados e as pessoas até morriam se entrasse lá no Santo dos Santos em pecado. Tanto é verdade que o sumo sacerdote tinha sinetas na aba das vestimentas para que quando ele andasse fizesse barulho, porque se ficasse em silêncio mais de 1 hora, 2 horas lá dentro é porque o peão tinha morrido lá dentro. Ali sim você tinha que guardar o pé, mas aqui o que é guardar o pé aqui? É guardar o pé na presença de Deus, não eu entrar aqui, porque aqui não é casa de Deus, aqui é igreja, é um templo só. Casa de Deus é você. Casa de Deus somos nós. Nós somos templos vivos de Deus. Ah, mas pastor, não tem que respeitar o ambiente. Então tem que respeitar, porque aqui é o lugar que nós consagramos para ser o lugar de oração.
É onde a gente ora, onde a gente prega. Tem que haver essa reverência. Né? Mas não é só porque eu entro aqui que eu vou sair daqui santificado só por causa do ambiente. O ambiente pode gerar ares religiosos. As pessoas vão chegar aqui, vão vir com ares religiosos. Mas não quer dizer que só porque você entrou aqui, o ambiente vai mudar você. Ué, o ambiente não consegue te mudar se você não quiser mudar. Se você não vive uma vida para Deus de verdade, não é o ambiente que vai mudar você. Então, cuidado. Letra B. Como esconder quem somos diante de um profeta? Leia para mim versículo 19. Acho que o versículo 19 da sua Bíblia deve estar mais completo do que isso. Leia para mim. Capítulo 4, versículo 19 de São João 4. Aí, abre a Bíblia aí, vai lá. São João 4, versículo 19. Quem lê? O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Mas por que ela chamou Jesus de profeta? Porque ele revelou a vida dela. E que vida que ela tinha? Uma vida de mentira com ares religiosos. A vida dela era fake. A vida dela era uma piada, era mentira. E Jesus mostrou para ela quem ela era. No diálogo. No pedido de uma água. Mulher, dá-me de beber. E a mulher segue a tradição. Ela é tradicional até os dentes. Como tu, sendo judeu, me impede de beber a mim, que sou mulher samaritana, visto que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Você está quebrando o protocolo. Você está quebrando a tradição. Você está quebrando a regra. A mulher é séria, a mulher ali é religiosa mesmo. Ali. Até essa questão não pode se comunicar. Ou seja, vocês nos dispensaram. Vocês nos deixaram de escanteio. Nós não somos queridos por vocês. A nossa religião, a nossa maneira de ver Deus é diferente da de vocês. Como é que você está pedindo? O que você está querendo? Por que você está pedindo de beber a mim, que sou mulher samaritana? Religiosa ela, tradicional. Os ares religiosos, misericórdia. Ah, mulher, se tu soubesses quem é que te pede, dá-me de beber. É você que pediria. E é ele que te daria água viva. Que conversa é essa? Você chegou aqui me pedindo água? Você chegou aqui me pedindo água, agora você fala que você tem condições de me dar água? Onde é que você tem essa água aí? É você maior do que o meu pai Jacó, o nosso pai Jacó, que nos deu tanto poço quanto essa questão toda aqui que está acontecendo aqui, essa bênção desse poço aqui? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Onde é que você tem desta água aí? E a conversa chega no momento que Jesus diz, vai chamar o teu marido. E aí a gente continua a conversa. Porque eu estou quebrando muitos protocolos aqui, porque não é comum um homem conversar com uma mulher em público. Principalmente eu, sendo judeu, conversando com uma mulher samaritana. Então Jesus, aqui, para Jesus o que importa é os verdadeiros. E se para ser verdadeiro adorador, ele tem que quebrar protocolos, ele vai quebrar. Porque não é a tradição que estabelece a verdade. Não é os protocolos que o homem coloca que vai engessar a verdade. Se Jesus tiver que alcançar alguém mostrando a verdade, ele vai alcançar. Tanto é verdade que ele foi pelo caminho mais perigoso. Tinha 3 caminhos para chegar para onde ele ia. Mas ele foi pelo caminho mais perigoso, porque Deus tinha um propósito com ele lá. E ele vai quebrando os protocolos. Quebra a regra de ir pelo caminho mais perigoso. Quebra a regra de conversar com a mulher porque não podia. Quebra a regra dessa falta de comunicação que existe entre os judeus e os samaritanos por conta da confusão religiosa que tinha acontecido lá atrás. E agora ele disse, já quebrei muitas regras, vai chamar o teu marido. Mas Jesus sabia. Eu não tenho marido. Eu não tenho marido. O que é que Jesus disse? Dissesses a verdade. Dissesses bem. Isso dissesses verdade. Isso é verdadeiro. Você disse a verdade. Porque você já teve 5, o que você tem agora também não é teu. Ela regala os olhos e ela diz o quê? Vejo que tu és profeta. Como esconder quem somos diante dos profetas verdadeiros? Sabe por que tem muito culto falso? Porque falta profeta verdadeiro.
Sabe por que tem muito cerimonial, tem muito salameleque, muita parafernália, e falta pouco culto verdadeiro? Porque está faltando profeta verdadeiro que prega a verdade, que prega a palavra do jeito que ela é, que denuncie as vidas fake por aí. Estamos vendo muito movimento, é muito sapateado, é muito roda-roda, é muita oba-oba, é muita coisinha, mas falta a palavra verdadeira que transforma, que muda a vida de verdade. Precisamos de profeta. Tem profeta lá na sua igreja? Tem ou não? Se depender de você, tem? Não, pessoal, vi pouco tem aí. Eu vi tem pouco, eu vi pouco tem. É? Se depender de você na sua igreja, vai ter profeta ou não? Se não tiver, a gente faz apelo hoje. Eu ganho umas almas para Jesus e já oro para você virar profeta na hora. Precisamos de pessoas, irmãos, que sejam o profeta, ele é o porta-voz de Deus. Ele não depende do ambiente, não depende do salameleque, dos cultos, não depende da parafernália, ele depende de Deus, ele vem trazer a palavra de Deus. Vejo que tu és profeta. Jesus cresceu no conceito da mulher. Quem era Jesus? O homem que não tem balde para tirar água no poço. Quem é Jesus? O homem que não tem condições de ter um copo d'água por si só e depende de mim para poder beber água. Quem é Jesus? O homem que não entende, está meio desavisado da tradição e fica quebrando os protocolos, conversando com mulher no meio da rua. Quem é Jesus? Jesus é o homem que não entende que samaritano não se comunica com judeu. Isso é Jesus para ela. Tolinha demais. Ela nem imaginava quem estava conversando com ela. Mas Jesus cresce no conceito. Veja que tu és profeta. Diante de quem vive uma vida de mentira com ares religiosos, diante dos profetas de Deus não há engano, não passa batido. O profeta não tem nem lugar. Não tem lugar. Onde ele estiver, ele vai dizer. Ele vai falar a palavra. Onde ela está? Onde esse culto aconteceu? Na beira do poço. Só ela e Jesus. Os discípulos tinham ido em Sicar. É interessante que Sicar quer dizer cidade dos bêbados. Cidade dos embriagados. E não era comum os judeus comerem pão dos samaritanos e nem beber água dos samaritanos. Mas Jesus diz, vai lá na cidade buscar pão, comida. Ou seja, Jesus está dizendo, nós vamos comer comida dos samaritanos. E é interessante que os discípulos não questionaram. Pelo menos o texto não está escrito. Foi premeditado. Ou seja, é mais ou menos assim. Nas entrelinhas, será que os discípulos, mas Senhor, não vamos comprar pão lá em Sicar? Vamos comprar pão na cidade dos bêbados, dos embriagados? Vai lá comprar pão. Quando eles vão, a mulher chega. E Jesus quer beber água do copo e do balde da mulher, que é a mulher que mora na cidade dos embriagados, que vive uma vida de mentira com ares religiosos. Mas quem furou o poço? Foi Jacó. Mas quem deu a água? Foi o Pai Eterno. Ele é a água. Porque aí ele diz, essa água que eu te dar, ela vai se fazer uma fonte dentro de você que saltará para a vida eterna. Então me dá dessa água para que eu não volte mais aqui e tenha que beber. Essa água você não vai ter mais sede. Ela está interessada por quê? Porque ela vinha meio-dia, e meio-dia não é hora de mulher tirar água. Ela vinha numa hora que as mulheres de bem, a mulher que tinha marido não vinha. Essa hora, as mulheres de bem que tinha marido, que estava tudo certo, elas vinham numa hora diferente, 9 horas da manhã, o sol está... Quem é que vai tirar água no poço? Lá em Israel, onde o calor é terrível no meio-dia, o sol rachando mamona. As mulheres iam às 7 horas, 8 horas da manhã, que o sol está mais ameno, mas essa era a hora que ela podia ir. Porque mulheres como ela não podiam ir no horário que as outras mulheres iam. Essa é a mulher que vive a vida de mentira com ares religiosos. Mas eu não sei não, acho que tem pessoas que estão vivendo isso aí também. Aqui não tem. Aqui não tem ninguém. Nessa igreja também não tem, né? Morato, né? Caeiras também não tem, né, pastor? Acho que não. Você não quer crente e voltou do bode velho. Olha lá. Ela tinha que sair com essa pérola, né?
Ela tinha que sair com essa pérola, né? Até isso faz parte. Sou de Jesus, eu sou da... Será que não são esses? Será que não são esses aqui não, Marina? Será que não são esses? Mas vamos lá, deixa esse negócio quieto. Não bole com isso. 2. Uma herança maldita. Uma herança maldita. Preste atenção nisso. E pergunte para si mesmo: que herança que eu estou deixando para aqueles que virão depois de mim? Que legado que eu estou deixando para aqueles que virão depois de mim? A igreja continua. E você conhece pessoas que já partiram para o Senhor, que já foram embora, pastores que já fizeram muita coisa, mas chegou o momento dele partir, e ele deixa a igreja. O que nós estamos deixando? Estamos recebendo heranças benditas ou heranças malditas? Eu estou deixando bendita, pastor. Glória a Deus. Porque, ou entra pela porta estreita, então... É verdade. Tem gente que só... Tem pai que só deixa a dívida para o filho, né? Que bom, né? Mas tem pais que vai deixar só dívida. Não é que ele tem, que todo pai tem que deixar a riqueza para o filho, mas às vezes acontece. Mas às vezes tem pais que são tão displicentes que gasta exagerado, só deixa dívida, né? É uma herança maldita. Você vai ter que pagar a conta, algumas contas você vai ter que pagar. Nossos antepassados, ou seja, nossos pais, versículo 20 aí na sua Bíblia, adoraram neste monte. Que monte? No monte? Não. Monte Gerizim. Nesse monte, Monte Gerizim. Nossos pais adoraram nesse monte, aqui ó, aqui é Gerizim. Olha o que sobrou do templo. Os destroços que os arqueólogos acharam. Do templo dos samaritanos. Nossos pais adoram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 20. Que referencial de adoração estamos deixando para os que vêm depois de nós? Ela continuava indo aqui. No ano 128, João Hircano, um dos príncipes dos reis dos Macabeus, derrubou o templo dos samaritanos. No ano 128 ele derrubou o templo, porque os samaritanos, como eles não tinham templo, eles não podiam vir para Jerusalém adorar, eles tiveram que fazer o seu próprio templo, suas próprias regras. Usavam o Pentateuco só, mas o culto deles acontecia aqui, né? Um culto meio misturado e tal. Então eles não quiseram, já que não é para vir para cá, então a gente faz o nosso. Então aqui era o referencial de adoração deles. Mas aqui não tinha arca, aqui não tinha candelabro, aqui não tinha mesa com os pães da proposição, aqui não tinha altar de sacrifício, aqui não tinha tabernáculo, não tinha nada, o lugar está errado. Esse referencial aqui não é este aqui. Aqui é Jerusalém, aqui tem o templo, aqui está o lugar geograficamente correto que a Bíblia disse que era verdade. Entenda a lição aqui, por favor. Entenda bem, que na época, Jesus não está dizendo que os judeus estão errados. Jesus vai dizer que o lugar certo é aqui, e que ela está errada. Mas no futuro aconteceria de maneira diferente. Mas até aquele presente momento, até Jesus, o referencial de Jesus era Jerusalém. Era o templo, era o lugar onde de fato tinha sido determinado pelo próprio Deus. Então não adianta você querer trocar os referenciais. Não adianta você querer deixar referenciais errados para as pessoas que vão vir depois. Não adianta. Cuidado, o que é um referencial? Alguém sabe o que é um referencial? Nesse caso aí seria, já está usando já assim, no sentido prático. Mas no sentido literal, o que é um referencial? Oi? Um exemplo? Não, melhor. É o ponto correto. É um ponto que você usa para dizer onde você está. Ou para onde as pessoas vão te encontrar. Ou o lugar onde você tem que estar. É o lugar correto. Referencial aqui é o lugar. Por exemplo, você preenche uma ficha lá num site lá, tá isso, aquilo, e sempre está lá. Lugar de referência. Ponto de referência. O que eles estão pedindo? Que você coloque o lugar
próximo de onde você mora. Ninguém coloca aqui, ó, quando você chegar aqui na rua, aqui tem uma lixeira vermelha, eu moro 2 casas depois. Quem é que vai procurar lixeira? E se nesse espaço de tempo alguém pintar a lixeira de azul? Eu moro perto do lugar onde ficam os cachorros na frente. Se os cachorros não estiverem lá aquele dia. Você tem que colocar um referencial forte, um referencial grande. Olha, eu moro próximo do terminal de ônibus. Eu moro próximo do supermercado, não sei o quê. Quando eu vou falar daqui, eu uso sempre esse conjunto de prédio como referência. Por quê? Porque é conhecido e é grande, as pessoas sabem onde fica. Se as pessoas tiverem que saber o lugar onde você adora, que referencial você vai dizer? É onde você adora. É lá que você adora. É lá que a sua adoração está condicionada. Ah, sua casa. Agora a senhora entendeu. Então aí entra a primeira coisa que a senhora falou. O verdadeiro referencial é a sua vida. É o seu testemunho. Essa é a herança bendita que você deixa. O exemplo para ela da verdadeira adoração estava aqui. Nossos antepassados adoraram aqui. Mas vocês, judeus, dizem que é aqui o lugar onde se deve adorar. Onde que é? Isso é referencial. Agora é a sua vida. Agora é o seu testemunho. Se as pessoas tiverem que olhar para você como referencial, o que elas verão? Você está crente demais hoje, meu marido. As férias te fizeram bem mais ainda, está mais crente ainda, mais tocha ainda. Glória a Deus por isso. Levado para lá, Rafael, para pregar nos congressos lá. Pastor Luiz, seu pai que gosta de evangelismo, então vai dar certinho, meu marido, lá para ajudar lá no trabalho lá. É só marcar lá o evangelismo lá. Letra B, saiu A aqui, mas letra B. Que diferença há de Jerusalém para Gerizim? Isso ainda importa? Isso hoje não. Hoje não, mas na época importava. Na época importava, ou seja, o que era verdadeiro até Jesus morrer e ressuscitar, ele não nega que seja verdadeiro. Ele continua dizendo que é verdadeiro, mas ele provoca a mulher dizendo que vocês sabem menos que a gente. O referencial de vocês está meia boca. Está faltando coisa aí. Você precisa aprender mais. Precisa entender que a coisa não é só isso daí que você tem, não. Em primeiro lugar, mulher, você só tem 5 livros. E nós temos 39. Você precisa ler mais. Segundo, a história continuou e vocês pararam no tempo. Porque se vocês ainda continuam acreditando que é aqui, o nosso templo já caiu, já foi retificado, já foi reformado, mas o lugar continua sendo ainda importante para nós. Referencial, quando ele é forte, quando o referencial é forte, aconteça o que acontecer, derruba a construção, acaba com a construção, mas o lugar está lá fincado, tem que ser ali, e pronto, acabou. O referencial é forte, aconteça o que acontecer conosco, você não pode perder a fé, esse referencial que você é e que você tem, não importa. Meu milagrinho está aqui, minha esposa está aqui, ó. São 7 meses, quase 8 meses de tribulação, mas a fé está mais forte do que nunca. O nosso Deus continua sendo nosso Deus e nós amamos Ele é mais ainda do que antes. A nossa fé está maior, a nossa fé está mais fortalecida, a nossa crença está mais fortalecida, o nosso amor, o meu amor por ela e dela por mim está mais forte. As muitas águas não poderão apagar esse amor. Nem meu para com Deus, nem dela para comigo, nem meu para com ela. Pelo contrário, está maior ainda. Eu digo a ela e não tenho vergonha de dizer, e digo ela para ela em casa, não é aqui papel de homem que gosta de encantar a mulher, não, porque eu não preciso disso. Eu digo, você está mais linda do que antes. Para entender que, mas meu amor, não importa o cabelo, importa a essência. Importa quem você é para mim. Não importa. E a gente precisa entender isso.
que as tribulações, as lutas, as batalhas não podem apagar esse amor. A senhora, de repente, foi muito cobrada por isso. Talvez a sua fé balançou, o relacionamento, mas Deus sustenta a nossa casa, nosso casamento, seja lá o que aconteça. Sustenta a nossa vida espiritual. Porque se a tua fidelidade não é grande para quem você vê, para quem você enxerga, imagina a tua fidelidade para com Deus que você não enxerga. Mas é isso que ele quer que a gente o conheça dessa É aí maneira, que está. nas dificuldades. É isso mesmo. Aí, ó. Aí É aí que a fé tem que crescer. Pastora Vera pode falar isso com muita propriedade. Pastor Moacir pode falar isso com muita propriedade. Você continua ainda amando? Você continua ainda nessa? Porque nós temos o nosso Deus e nosso Deus quer que a gente seja fiel, independentemente das circunstâncias. Ser fiel quando tudo está bem? Você crê quando tudo está bem? Que referencial você é? Você é a lixeira pintada de vermelho ou você é o terminal? Você é o grande supermercado, um referencial grande, importante? Ou você é Gerizim ou você é o Monte Sião? Você é o templo caído, derrubado, que só tem as ruínas? Você continua adorando nas ruínas? Ou você é Jerusalém que está de pé? Que representa a verdadeira religião, religiosidade verdadeira. E você? As férias acho que me fez bem, né? A garganta tá boa. Pra gente tomar café. Que lições tirar da geografia da adoração? Que lições tirar da geografia da adoração? Está um pouquinho claro? Não vai dar, de repente, para vocês enxergarem muito bem. Mas aqui é um culto nas Filipinas. A igreja foi alagada. Se tivesse o WhatsApp aqui, se nesse tempo já tivesse o WhatsApp, o pastor talvez avisasse: irmãos, olha, eu sinto muito, mas não vai ter culto hoje porque a igreja está alagada. Mas eu acho que o pastor dessa igreja aqui, acho que ele fez diferente, né? Ele disse o quê? A igreja está alagada, mas ninguém falte no culto. Porque além do culto, o culto hoje vai ser o culto do lava-pés. Vai ter batismo. E vai ter batismo nesse culto se alguém já se converter. O ambiente, as águas, não importa, o culto aconteceu do mesmo jeito. Agora aqui você tem o templo de Salomão. 658 milhões custou. Com pedras vindo de Jerusalém. As palmeiras vêm de Jerusalém. E aí a fonte lá. É, a fonte. Lá, mas tem uma fonte de Tem uma fonte lá para poder exemplificar. É bonito, bem feito. É, porque o lugar é... não, é porque aqui então, se faz o sinal da cruz 10 vezes, aqui é 100 vezes. Pelo amor de Deus. Isso aqui não, tá, isso aqui... Gente, o local importa? Se você chegar a R$500 aqui, você não participa do culto, né? Mas aqui, será que você participa? Aqui é um templo. Aqui é um templo. Será que Deus se manifesta aqui? Será que a glória de Deus desce aqui? Mais aqui do que aqui em cima. Não quer dizer que não haja pessoas que possam participar aqui, que tenham o coração verdadeiro, que sejam verdadeiros adoradores, não tem problema, não estou julgando, pode ser que tenha pessoas, e eu acredito que tem, mas não quer dizer que só aqui o culto vai acontecer. Não, se for nessa, aqui não acontece, pelo amor de Deus, igreja de madeira, de barro, reboca de barro, aqui então, no meio das águas, pelo amor de Deus, que lições tirar da geografia da adoração? Que lição você tira? Quem aqui já participou de culto em igreja de madeira? Levanta a mão. Tem uns crentes aqui. Pastor Davi, no Monte Menonita, tem lá, chama culto da tenda. É madeira mesmo, não tem piso, é areia. É areiona. Todo sábado, 9 horas da manhã lá. É uma bênção esse culto lá, meu. É o povo que vai orar de madrugada, e 9 horas da manhã no sábado. É um barraco. Olha aí. E não tem piso, é areia, é uma delícia o culto lá. Olha aí. Tá vendo? O culto é transmitido para mais de 40 países. Olha isso. Depende do local. Você muda para um bairro. Qual a igreja que você vai escolher para congregar? Nós somos tendenciosos a olhar muito para a aparência da igreja, é ou não é? É ou não é?
Você olha ali um salãozinho, igreja pentecostal, dos que foram e não voltaram. Você fala, misericórdia, pelo amor de Deus, isso não é nem igreja. É nem igreja, né? Mas quando você vai para a igreja, para outra igreja, o templozinho mais bonitinho, tá aquela igreja evangélica, Shekinah de Deus. Opa, aqui deve ser. Aqui, lá da igreja, aqui, salãozinho pequeno, né? Igreja que o Gilmar congrega, a Voz do Bom Pastor, começou na sala da irmã Quitéria. Na salinha da irmã Quitéria. Eu batia cartão lá. Foi quase o fundador junto com o pastor João. Quando comecei essa linda irmã Quitéria. E é interessante que a sala, ela era tipo, parecia um funil. Ela começava estreitinha e ela vinha se enlarguecendo assim, era onde estava a porta. Lá ficava o púlpito, lá na frente ficava o púlpito, tinha que ter uma entradinha ainda porque dava acesso, e aqui é que ficava a porta. Se coubesse muito, eram uns 10, 15, né, Gilmar? Se tivesse calor igual está hoje, misericórdia. Você era batizado só com suor. E tanto você suava. Quente demais. E penteca naquela época, ainda que não ia sem paletó para a igreja, que era gente, misericórdia. Então aí que saía lá, o paletó terminava de pregar, dava para torcer o paletó. Mas a glória de Deus descia naquele lugar, pelo amor de Deus. Como a glória de Deus descia naquele lugar. Quantas promessas de Deus não recebi naquela salinha da irmã Quitéria. Pastor João Alves, que é o sogro do Gilmar, foi o homem que Deus usou para abrir as portas do ministério da pregação na minha vida. Porque ele visualizou isso em mim e todo culto que eu estava lá era eu que pregava. Foi a minha escola de pregação. A minha escola de pregação foi a salinha da irmã Quitéria. A igreja Voz do Bom Pastor nasceu lá. Vai lá ver hoje o templo que eles têm. Está em quais estados mais, Gilmar? Bahia, né? Ó, mais 4 igrejas. Uma aqui em Morato e mais 4 lá no interior de São Paulo. O trabalho crescendo. Pastor João perdeu a esposa na pandemia, casou de novo. Quem? Opa, com certeza. Quitéria é canela de fogo. Tá, evangelizava comigo na Santa Casa, gosta de evangelismo também, ganhava alma para Jesus lá. É gente nossa. As dificuldades que passou, hoje tem um templo pop, igrejas grandes aí. Demora um tempão para comprar terreno, o pastor João comprou terreno, comprou do lado também, a igreja está construída, bonita lá, mais ou menos igual a história de vocês lá, com luta, mas o trabalho de Deus cresce, independentemente do local, a igreja cresce, porque o povo é bom, o povo é verdadeiro, não importa o local, não importa a parafernália. Lá na irmã Quitéria, quase não dava nem para tocar guitarra. Se eu tivesse com a guitarra assim, tinha que entortar a guitarra para cá para os irmãos passar. Não cabia, mas a glória de Deus descia, o culto acontecia. Por quê? Porque não importa o local. Não é lá e nem aqui. Mas os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e em verdade. Faça a igreja bonita, não importa. Capricha. Mas quando o local na tua vida for mais importante do que as pessoas, do que você mesmo, esquece, você perdeu o entendimento do que de fato é verdadeira adoração e verdadeiro adorador. E tem de monte por aí. Se não for no Brás, o Brás virou o quintal dos evangélicos, né? Se o culto não acontecer no Brás, então não acontece. É lá o recanto, né? É Bleia do Madureira ali, é o Agenor ali, é o Vardomiro lá, é a Universal ali e tal, tem que ser lá. Se não for, irmãos, não importa o local. Tem igrejas por aí pequenas clamando por um obreiro. Irmã Maria e irmão Fábio viajaram, estão já indo para... Já foram, né, Leandro? Ou é dia 26 agora? Vão ainda, acho que é dia 26 agora. Irmã Maria e irmão Fábio estão indo para o Amazonas para pregar para os ribeirinhos, porque agora é a época que as águas estão altas e as lanchas e os barcos podem caminhar, porque quando está seca não dá para caminhar, não dá para fazer o trabalho missionário. Estão indo para fazer o trabalho missionário agora. Lá os cultos acontecem 6 horas de viagem para chegar no culto. 6 horas para chegar no culto.
Às vezes o culto acaba tarde e tem que levar o povo de volta para casa. Tem alguns missionários que é de lá mesmo, do Amazonas, que conhece o caminho. Navega no escuro, sem enxergar nada. Sem enxergar nada. Mas consegue viajar porque conhece o rio. Qualquer um de nós morreria na primeira navegação lá. Mas vai lá levar as pessoas em casa. Crianças que vai participar do culto. Tem que levar de volta. E às vezes no meio da selva indo, no escuro, achar o caminho para chegar na casa da pessoa, para deixar a pessoa lá porque ela foi no culto. Principalmente criança. Porque quando convida a criança, as crianças vão para o culto. O missionário não pode nem voltar do mesmo lugar de onde veio, tem que dormir lá mesmo porque escureceu e está tarde demais, não tem como voltar. 6 horas. Às vezes a igreja fica meia hora da nossa casa, a gente não vai com preguiça. É ou não é? Alunos que às vezes chegam um pouco cansados, eu sei que está cansado, eu sei que é difícil trabalhar o dia inteiro, às vezes, tá, isso aqui tá, mas você vem e ouve Deus falar com você e vale a pena ou não vai? Glória. Crente, está chovendo, está chovendo, hoje eu não vou não. Mas de manhã, então acorda 4 horas da manhã, pode estar caindo no canivete, ele vai trabalhar, porque tem que ganhar o dinheiro, ou seja, você trabalha pelo dinheiro. Para a igreja você quer receber o quê? Se alguém te der algum dinheiro, então você vai para o culto? Pastor, fazer um teste, né, para os crentes fiéis, dia que estiver chovendo, coloca lá principalmente aqueles crentes que não gostam de ir para o culto quando está chovendo, né? Hoje quem vier para o culto vai ganhar R$100. Ou vai ter churrasco. Vai ter um churrasco hoje aqui, tá, aquilo, quem vier para o culto hoje vai ganhar a benção. Aí vai. Quando é festividade, pode estar chovendo, mas vai ou não vai? Mas no culto normal, não vai. Por quê? O que está faltando, gente? Fazer apelo para esses crentes? Botar a mão na cabeça e expulsar? Sangue de Jesus tem poder? Um negócio desse? Não é normal isso? Então cuidado com essa questão. Seja num templo de Salomão, seja numa igreja inundada, seja lá na África, seja lá onde for no tempo desse, o Senhor Deus estará lá. Porque onde houver verdadeiros corações, onde houver verdadeiros adoradores, ali estará a presença do Senhor. Onde houver corações sinceros, pessoas sinceras, ali estará a graça do Senhor. O Senhor Deus se manifestará ali. Então não olhe para o local. Se tem microfone, se não tem. Acabou a bateria, então não vou pregar. Prega. Peço para o pessoal fazer silêncio e prega. Quantas vezes preguei sem microfone? Quantas vezes? Na salinha da Mecté, por exemplo, para ter caixa era muito difícil, pregar no gargalo. Então prega. Na hora queimou a música do pastor, aí o cantor falou, olha lá. A voz não sei o que, aí o pastor esperava, pediu desculpa à igreja, então eu falei, não, o pregador prega, aí o pastor prega bem da igreja. Amém. Perto do povo. Mas o cantor não canta, porque não tem playback, né? Eu sou da época dos playboca. Eu sou da época do playboca. Tudo a capela. Quase não tinha. Minha esposa também foi dessa época. Lá nos sítios de Minas Gerais, lá que meu pai dela cansou de evangelizar. Sem playback, sem nada. Mas o culto acontecia. O que está faltando para essa coisa melhorar? Jejum e oração. E conversão. Conversão. Vida de verdade. Está faltando alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Vamos melhorar a situação, é ou não é? Sim ou não? Amém? Vamos tomar um cafezinho, a gente já retorna com o segundo tempo, tá bom? Vamos lá. Dá uma pausa.